Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu quero lhe dar as boas-vindas ao nosso canal para juntos estarmos cultuando ao nosso Deus. Aproveite que está apenas no começo e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos então adorar ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e um bom culto. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Nós estamos em nosso culto de celebração. Fique até o final conosco, porque Deus vai falar com você através da mensagem que será ministrada nesse culto. Então agora nós vamos tirar aquela foto bem legal, onde você vai enviar para o máximo de pessoas que você puder, vai estar postando nas suas redes sociais. É o nosso Minuto Conexão. Você vai fazer isso e vai ter 1 minuto para agora mesmo postar a sua foto, tá bom? Eu vou contar até 3 e você vai fazer isso para a glória de Jesus. 1, 2, 3. Minuto Conexão. Glória a Deus! Nós vamos agora fazer algo que é muito importante e eu gosto sempre de frisar, lembrar que também é um momento de culto a Deus. Não é um momento de sair, não é momento de você sair dessa conexão, mas ficar conosco e ter o privilégio de investir no reino de Deus através da nossa igreja local. E você pode estar fazendo isso de diversas formas. Você pode fazer agora mesmo, no conforto da sua casa, usando o seu celular, apontando para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro, onde você vai realizar a sua transferência. Se você preferir, indo ao longo da semana, uma casa lotérica, uma agência bancária, e expressando também a sua generosidade. É muito importante entender isso, que a medida que nós semeamos é a mesma medida que nós estaremos colhendo. E a Bíblia fala ali em Provérbios, no capítulo 11, eu quero ler 2 versículos com vocês, os versos 24 e 25, do livro de Provérbios, no capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então aqui está muito claro o caminho que precisamos percorrer para sermos abençoados. É expressando a nossa generosidade. Então quero orar com você e você vai ter alguns minutos para fazer isso agora, para estar expressando a sua generosidade e abençoando o reino de Deus através da nossa igreja local. Vamos orar juntos então, por favor. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio ser um dizimista, ser um ofertante na tua casa. Deus, nós queremos com alegria e com generosidade depositar agora, semear as nossas sementes neste solo que é fértil e nesse solo que nos garante uma colheita abundante. Abençoa o teu povo, Deus. Eu oro para que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Receba, querido, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus e uma boa semeadura. Olá, queridos da Pastor de São Gonçalo. Fique ligado porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontece durante a semana. Se você ainda não faz parte de um Life, acesse agora esse QR Code que está aparecendo aqui e fique conectado conosco. Se você já faz parte, chame um amigo, um vizinho e venha participar. E toda sexta-feira, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube, temos uma palavra poderosa e abençoada no culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar para que demais famílias sejam abençoadas. As reuniões online das Mulheres Guerreiras acontecem todas as terças e quintas, às 17 horas, com muita oração e clamor pelas famílias. Muito bem, eu voltei com um convite para você. Todas as terças-feiras nós temos o nosso Tadel, que são em 2 momentos. Primeira etapa, às 20h15, com os nossos pastores Marcos e Raquel. É o momento de alinhamento. A segunda etapa é com o nosso pastor Lúcio, um momento de aprendizado para toda a igreja. Então, fica aqui o meu convite para você. Venha participar conosco. E essas foram as nossas informações semanais. Mas você pode continuar conectado em nossas redes sociais, tá ok? E agora, vamos para um momento importantíssimo, que é a poderosa ministração da Palavra de Deus. Paz! Olá! Nós estamos numa série de mensagens nesse mês de julho sobre Eu mais um. E qual é o objetivo dessa mensagem? Mostrar a importância de nós compartilharmos o Evangelho, de fazermos discípulos. E eu gostaria de abordar com você o tema Alcançando uma Vida Frutífera. Vamos ler João capítulo 15, versos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim
e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se nós pegarmos o contexto dessa passagem bíblica, nós veremos que Jesus ele está transmitindo aos discípulos uma visão muito clara, através da metáfora da videira, sobre aquilo que ele esperava dos seus discípulos. Ele fala sobre a sua missão, porque ele apresenta o Pai como agricultor, ele é apresentado como a videira verdadeira, os discípulos são apresentados como os ramos dessa videira. E os frutos? Eu gostaria que você começasse essa mensagem com uma interrogação. Quais são esses frutos que Jesus fala nessa mensagem? No primeiro ponto que nós vemos no verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus aqui ele está estabelecendo a relação dele com o pai. O pai planejou a salvação. O pai arquitetou a salvação. E Jesus foi a videira, o resultado prático, vivo desse planejamento. Então, a vinda de Jesus à Terra foi para promover, foi para cumprir o planejamento que o Pai fez. E aqui o Senhor apresenta ele como agricultor. Eu, particularmente, gosto muito, quem me conhece sabe, de mexer com terra, de agricultura, de plantio. E um agricultor, ele tem um papel fundamental num plantio. Porque tudo vai partir do planejamento dele, da intencionalidade dele. Um agricultor, ele vai fazer as medidas da região, dos recursos que ele tem, ele vai fazer um planejamento imediato, a médio e a longo prazo. E esse é o papel do Pai. Da Trindade, nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Nessa Trindade harmoniosa, nesse relacionamento maravilhoso. E o Pai é aquele que planejou, é aquele que arquitetou tudo aquilo que aconteceria através da vinda do Filho. E o Filho foi aquele que executou. Então ele diz que ele foi plantado pelo agricultor, que é o Pai, como videira sadia, videira verdadeira. A videira é representada por Cristo, plantado pelo Pai. E o agricultor, planejador, ele tem o desejo de que essa videira cresça e produza vida e vida em abundância. Jesus é a videira verdadeira. Ele é a única fonte que pode realmente saciar a fome e a sede de toda a humanidade. O segundo aspecto que nós vemos nesse texto está no verso 5. Primeiramente, nós vimos a relação do pai e o filho. Agora nós veremos uma segunda relação, que é da videira com os ramos, que somos nós. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Olha que lindo. Aqui Jesus estabelece uma relação. Nessa metáfora, nós, discípulos de Jesus, somos os ramos. E ele coloca muito claro que a intenção do agricultor e a intenção da videira é que os ramos sejam saudáveis, que esses ramos permaneçam ligados à videira, como ele fala, se alguém permanecer em mim e eu nele,
Você já viu que quando você pega um ramo de uma planta, seja ela frutífera ou não, quando você pega, no caso, o ramo de uma videira, se esse ramo quebra, parte, se ele resseca, ele deixa de receber a vida da videira. E ele vai ter as consequências, que vai ser a questão da dificuldade ou da morte de seus frutos. Então, ele é muito claro, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará não apenas fruto, mas dará muito fruto. Ao elaborar cuidadosamente o plano da salvação, o Pai desejou que, através de nós, a sua graça se manifestasse a todos os povos da terra. Somos os ramos da videira e alcançamos propósito em nossas vidas quando somos frutíferos. E eu gostaria de falar um pouco sobre esses frutos, porque há pessoas que pegam esse texto fora de contexto e dizem que o gerar frutos aqui é apenas alcançar os seus próprios sonhos, os seus objetivos. Talvez você tenha sonhos, objetivos, desejos ainda não alcançados, e não há nada de errado em você querer ser abençoado por Deus para alcançar esses sonhos e objetivos. Mas esse texto, ele não está falando propriamente de ramos. Ele está falando do agricultor, ele está falando da videira, dos ramos e do propósito que esse agricultor teve em plantar essa videira. E está falando sobre o reino de Deus, está falando sobre salvação. Então, é uma perspectiva superior à nossa perspectiva apenas humana. Esse texto, ele expressa o sonho de Deus. Agora, para pensar comigo. Você tem sonhos? Com certeza. Se você não tem sonhos, você precisa começar a sonhar. Você precisa ter sonhos para todas as áreas da sua vida. Sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida ministerial, sua vida espiritual, sua saúde física, os anos por vir da sua vida, da vida dos seus filhos, dos seus netos, do seu cônjuge, dos seus vizinhos, do lugar que você mora, da sua casa. Mas o que Deus aqui está enfatizando são os sonhos do coração dele. E o sonho maior do coração de Deus se chama pessoas. O foco de Deus sempre são as pessoas. Então, quando o Senhor usa essa metáfora, ele está dizendo que há uma intencionalidade no agricultor e na videira de que os ramos deem fruto. E esse fruto fala de vidas alcançadas, salvas, libertas. Como eles são alcançados? Pelo agricultor diretamente? Não. Pela videira diretamente? Não. Mas pelos ramos que estão ligados à videira, que somos nós. Deus escolheu assim. O canal para a salvação, o canal para a manifestação da graça e do amor de Deus são os discípulos de Jesus, somos nós. É claro que Deus tem todo o poder e autoridade para alcançar pessoas que não podem ser alcançadas por outros numa situação inóspita. Nós vemos relatos disso. Mas isso é uma exceção. O que Deus realmente planejou é que nós, como os discípulos, façamos outros discípulos. E muitos discípulos. No versículo 8, nós vemos um terceiro aspecto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha que interessante. Fala de que dar fruto, ganhar vidas para Jesus, discipular, levar as pessoas a conhecerem a salvação, a andarem com Jesus, expressar, manifestar o Evangelho de Cristo, alegra o coração de Deus, porque nos faz glorificar o Pai.
Mas há uma outra relação aqui, quando Jesus fala, e assim serão meus discípulos. Os discípulos de Jesus, eles precisam glorificar o Pai. Como? Apenas alcançando seus sonhos? Apenas tendo uma vida digna? Apenas tendo o caráter transformado? Não, mas dando frutos. E frutos aqui são pessoas. E isso é muito importante para que nós entendamos, porque por anos a Igreja de Cristo não colocou isso em prática. Na Igreja primitiva foi um boom de crescimento, onde as pessoas acreditavam realmente que elas eram ramos e que elas precisam ganhar vidas e dar frutos. Mas depois de anos e anos e anos, e décadas, e até milênio, a igreja se acomodou, o corpo de Cristo, passando apenas a cuidar daqueles que já estavam lá dentro, a permanecer. Mas nós precisamos permanecer, mas permanecer para quê? Para dar frutos. Isso é muito claro. E essa mensagem Jesus falou há mais de 2000 anos, e ela precisa estar ecoando nos nossos corações, no nosso sangue, no nosso DNA. A maior satisfação do agricultor é colher frutos saudáveis e saborosos. De igual forma, Deus é honrado quando frutificamos. E eu quero fortalecer essa questão. Frutificar aqui é alcançar pessoas. Ontem eu estava ouvindo uma música, uma canção do Asaf Borba, que ele divulgou principalmente quando ele completou 30 anos de ministério, se eu não me engano foram 30 anos, ou 25, eu estou um pouco em dúvida, chamada Rastros de Amor. E essa música é tão linda, eu fiquei ouvindo essa mensagem dessa música ontem, você pode procurar no YouTube, e ela fala justamente que a mensagem da música, sumarizando, é que nós seguimos os rastros de amor deixados por Jesus, mas nós também seguimos as pegadas, os rastros de amor deixados pelos discípulos que Jesus e por aqueles que cuidaram de nós, que nos salvaram, pelo nosso discipulador. Se você tem um discipulador pessoal, que é uma ênfase da nossa igreja, é o discipulado 1 a 1. Então, à medida que nós seguimos os passos de pessoas que amam Jesus e que também seguem Jesus e nós seguimos, nós deixamos também um rastro para que outras pessoas sigam, de amor, pegadas de amor. E nessa música, nessa canção, o Asaf Borba, ele fala que o Senhor o livre, que os rastros dele, as pegadas dele, não sejam pegadas de desvio, não sejam pegadas que façam as pessoas saírem do caminho, mas que sejam pegadas de amor, ligadas a outros discípulos que também amam a Jesus. Amados, o maior propósito que nós temos na vida é ser parecidos com Jesus, é sermos cópia de Jesus, nos assemelharmos a Ele. E Jesus tinha discípulos, e Jesus amava as pessoas, e Jesus expressou o caráter de Deus e o amor de Deus. Então, Jesus relaciona o frutificar com a própria essência da vida cristã. Quando damos muito fruto, estamos mostrando que somos filhos de Deus e discípulos de Jesus. Em João 4,35, um pouco antes, em João 4, nós lemos: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ao longo da minha caminhada com Cristo, eu tive o grande prazer de alcançar pessoas próximas a mim para Cristo. Não apenas pregando, abrindo a Bíblia e pregando para elas, mas mostrando através da minha vida, do meu testemunho, dos meus atos,
das minhas orações, o meu amor por elas, sendo canal de Deus para alcançar. E eu fico tão feliz, porque eu alcancei pessoas para Cristo próximas, e isso não ficou para trás, eu continuo alcançando pessoas para Jesus. E isso é ser frutífero. Eu gostaria de fazer a conclusão dessa mensagem com uma reflexão. Nós começamos um período pandêmico, mundial, e em 2020, a partir de março, nós tivemos no Brasil uma crescente em relação aos casos, e nós temos enfrentado essa pandemia desde então. Nesse período de março de 2020 até hoje, julho de 2021, faz uma avaliação comigo. Quantas pessoas você alcançou para Cristo? Quantas pessoas você incentivou com a mensagem do Evangelho, você orou? Quantas pessoas você tem trazido para a igreja, agora de forma mais presencial, ou levado pessoas a assistirem o culto? Quantas pessoas você tem trazido para andar com você, numa amizade mais profunda, com a intenção de dar frutos? Quantas pessoas você tem levado para a sua célula, para o seu life group? Isso é uma questão muito importante e crucial para nós. Porque um dia nós daremos contas a Deus, não apenas daquilo que nós conquistamos, dos nossos sonhos pessoais, mas nós daremos contas a Deus das pessoas que nós tivemos oportunidade para salvar, para levar a vida eterna, a mensagem da salvação, e nós não fizemos. E nesse dia, eu gostaria, realmente é a minha oração, que eu possa glorificar e alegrar o nome do Senhor. E eu quero ouvir nesse dia: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e agora te colocarei sobre o muito. Deus quer nos levar a alcançar uma grande frutificação. Nós somos os ramos, e o Senhor quer ganhar pessoas, vidas, através de nós. Vamos orar sobre isso? Senhor, muito obrigada por essa mensagem que fala sobre a importância, sobre a urgência e a necessidade de completarmos o chamado que o Senhor nos deu, de sermos ramos da videira, de fazermos parte do planejamento do agricultor, que é o Deus Pai, de termos comunhão profunda com o Filho, com Jesus, através da metáfora da videira. Mas há também uma responsabilidade nossa, uma vez ligados à videira, de dar frutos. E frutos são almas, são vidas, são pessoas. Senhor, dá-nos sensibilidade, uma sensibilidade que ainda não tivemos, e uma revelação maior sobre esse tema, e especificamente sobre esse texto de João 15. Que essa mensagem ela se aprofunde cada vez mais no nosso coração, a ponto de estarmos encharcados com paixão, com a necessidade de pregarmos o Evangelho e de fazermos discípulos, de sermos cada vez mais parecidos com Jesus, de seguir os nossos discipuladores e deixar rastros de amor para que outras pessoas conheçam ao Senhor através de nossas vidas, através do nosso amor por Jesus e por elas. Senhor, que esse ano seja um ano de crescimento, seja um ano de frutificação na tua casa, nos life groups e em nossas vidas. Não apenas uma frutificação material, Senhor, mas a frutificação que aponta para aquilo que o seu coração bate. Vidas rendidas no teu altar.
Usa-nos nesse propósito, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, por essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor continue falando com você sobre esse tema. Nós temos aqui embaixo um telefone de contato. Você pode nos mandar uma mensagem via WhatsApp. Nós somos a Paz Church São Gonçalo. Eu sou a pastora Raquel. Nós temos aqui uma equipe pastoral e nós ficaremos muito felizes de conhecer você melhor. Nós temos também a mensagem aqui, você pode curtir, compartilhar, colocar um comentário do que essa mensagem, como essa mensagem falou ao seu coração e qual é o estímulo que você vai ter para colocá-la em prática já nessa semana. Que Deus te abençoe abundantemente. Hoje eu vou compartilhar uma história que o próprio Jesus contou, para mostrar que Ele nos ama tanto que quer encontrar e salvar cada pessoa. Inclusive, esse é o nosso ponto principal de hoje. Repitam comigo. Jesus nos ama tanto que quer encontrar e salvar cada pessoa. A história que ele contou foi a das dracmas perdidas, que está no Novo Testamento da Bíblia, em Lucas 15, do 8 ao 10. Jesus conta que uma mulher tinha 10 dracmas. Dracmas? Peraí, o que é dracma? Dracma era o nome de uma moeda da época e valia o que alguém ganhava em um dia inteiro de trabalho. Além de ser usado como a gente usa hoje para comprar, os noivos da época tinham o costume de fazer um enfeite para suas noivas com essa moeda, como por exemplo um colar, para mostrar para as outras pessoas que eles estavam juntos e iriam se casar, igual os anéis de namoro e noivado que a gente tem hoje em dia. Ou seja, 10 dracmas poderiam ser todo o dinheiro que ela tinha, ou talvez fosse um enfeite que o seu noivo tinha feito para ela. Sendo que for, todas as dracmas eram muito importantes. Continuando, essa mulher perdeu uma das dracmas e a gente pode pensar, só uma, tá tudo bem. Mas temos que lembrar que todas as dracmas eram extremamente importantes, porque se eram todo o dinheiro que ela tinha, ela poderia não conseguir comprar algo que ela precisava, ou se fosse parte de um presente do seu noivo, ele poderia ficar muito triste com ela. Então, ela acendeu todas as luzes, começou a varrer a casa, procurando desesperadamente aquela dracma, querendo muito encontrá-la, e não parou até achá-la. Ela ficou tão feliz quando isso aconteceu. Pensa aí, é como se você tivesse encontrado o dinheiro que você precisava para comprar aquele jogo que você tanto quer, ou tivesse encontrado aquele presente que alguém muito importante te deu. Você ficaria feliz, não é? Ela também ficou, e ficou tanto que chamou as suas amigas e fez uma festa. E o que Jesus queria dizer com tudo isso? As dracmas são as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, ou se afastaram dele. E ele queria falar que do mesmo jeito que uma dracma era muito importante para a moça, cada pessoa é muito importante para ele. E que, com a mesma vontade que a moça procurou, Jesus procura cada pessoa para poder salvá-la. E ele termina dizendo que quando uma pessoa recebe a salvação, acontece uma festa no céu, assim como a festa do final da nossa história. Uau! É tão lindo saber que Jesus vai atrás de cada um de nós. Eu me sinto ainda mais amada por ele sabendo disso. E como queremos ser iguais a Jesus, nós também temos que ir atrás das pessoas para que elas recebam Jesus em seu coração e tenham a salvação. Como podemos fazer isso? Orando e falando de Jesus para elas. Olha, depois dessa história, eu vou orar pelos meus amigos que ainda não conhecem Jesus e vou falar para eles como Deus os ama. Essa foi a nossa história de hoje.
Mas espera aí, que ainda não acabou. Você já sabe, eu vou chamar minha amiga pra vocês. Rita! Tchau, gente. Até a próxima semana. Uau! Outra história impactante nós ouvimos hoje. Como é bom saber que somos como dracma preciosa nas mãos de Deus. E que se nós nos perdermos, Ele vai buscar-nos, seja onde nós estivermos, porque somos preciosos para Ele. E por conta dessa história, a nossa brincadeira de hoje chama-se A Dracma Perdida. E para a dinâmica de hoje, nós vamos precisar de moedas. Podem ser moedas como essas aqui, iguais às que eu tenho na minha mão, de chocolate. Podem ser moedas de verdade. Ou, se forem crianças menores, nós podemos confeccionar moedas de EVA. Algumas moedas à vista e outras mais escondidas. Inicie dizendo: eu perdi 10 moedas e gostaria que vocês me ajudassem a procurá-las. Cada um que encontrar, por favor, mostre a moeda para mim. Ao final da caçada, você diz: vocês tiveram muito trabalho ao procurar as minhas moedas. Vamos contá-las e ter certeza que encontramos todas elas. Se todas foram encontradas, ok. Se não, peça para que as crianças continuem a procurá-las. Após a contagem das moedas, pergunte para cada um que ali está presente como você se sente quando acha uma moeda. Depois, pergunte o que você faz quando encontra algo que você perdeu. E por último, como você se sente quando não consegue encontrar o que perdeu. Da mesma forma como as moedas perdidas são importantes e preciosas para nós, nós somos importantes e preciosos para Deus. Uau! Depois dessa história maravilhosa e dessa dinâmica super legal, vamos para o nosso Quiz Bíblico do Dia! Lembrando que as nossas perguntas ou os nossos desafios vão ser sobre a história das dracmas perdidas. O desafio de hoje será um verdadeiro ou falso. Primeira pergunta ou primeira afirmação: Jesus nos ama tanto que nem liga para os nossos pecados. Verdadeiro ou falso? Tempo! Se você respondeu falso, parabéns! Você anda aprendendo direitinho os princípios que Jesus nos deixou. Próximo desafio. A mulher da nossa história perdeu 10 dracmas. Verdadeiro ou falso? Tempo! Se você respondeu falso, parabéns, você prestou atenção na nossa história. Ela perdeu apenas uma dracma. Próximo desafio. Dracma era a moeda de comercialização na época de Jesus. Verdadeiro ou falso? Tempo. Se você respondeu verdadeiro, parabéns, você realmente prestou atenção nessa história. Muito bem, próximo desafio. Os noivos costumavam presentear suas noivas com enfeites, como colares feitos com dracmas, para mostrar que iriam se casar. Verdadeiro ou falso? Tempo! Se você respondeu verdadeiro, parabéns! Próximo desafio. A mulher da nossa história das dracmas perdidas era muito rica. Verdadeiro ou falso? Tempo! Se você respondeu falso, muito bem! As dracmas que ela tinha eram um único recurso. E talvez ela precisasse desse dinheiro para comprar algo de que necessitava. Próximo desafio. A mulher acendeu a luz e começou a varrer a casa em busca das dracmas perdidas. Verdadeiro ou falso?
Tempo! Se você respondeu verdadeiro, uau! Você está mesmo muito bom nesse quiz! Próximo desafio! A mulher ficou muito feliz ao encontrar a dracma e decidiu fazer uma festa. Verdadeiro ou falso? Tempo! Se você respondeu verdadeiro, uau! Você realmente prestou muita atenção em cada detalhe dessa história. Ela chamou as amigas e resolveu comemorar o fato de ter encontrado a dracma perdida. Próximo desafio. Para Jesus, dracmas são pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Verdadeiro? Falso? Tempo! Muito bem, se você respondeu verdadeiro! Uau! Palmas para você! Você hoje é o nosso campeão do quiz! Pessoal, a semana que vem eu volto com mais desafios bíblicos. Fiquem atentos, estudem a palavra e estejam em comunhão com Deus. Um beijo e até a próxima semana!